Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do mínimo múltiplo comum MMC. Então vamos começar com o exemplozinho, calculando o MMC entre 36 e 120. O procedimento que a gente usa para calcular o mínimo múltiplo comum é chamado método da fatoração simultânea. Então a gente chega aqui, coloca os dois números, uma divisão, e desse lado aqui a gente vai gradativamente montando o tal do mínimo múltiplo comum. Como que vai funcionar? A gente vai começar olhando para esses dois números aqui e vendo se há números que dividem os dois caras simultaneamente. Então, por exemplo, o 2 é um fator presente tanto no 36 quanto no 120. 36 por 2, 18. 120 por 2, 60. Cada um deles suporta de novo uma divisão por 2. Então, 18 por 2 é 9. 60 por 2 é 30. Nesse ponto, perceba que o 9 não suporta mais nenhuma divisão por 2, só que o 30 ainda suporta. Então, mais uma vez, a gente vai dividindo por esse fator até que não tenha mais nenhum número restante aqui que ainda suporte uma divisão por esse cara. O 9 fica intacto. 30 por 2, 15. Bom, agora nenhum dos dois números é mais divisível por 2. Vamos tentar o próximo fator. 3. 9 por 3 é 3. 15 por 3 é 5. De novo, o 3 pode ser dividido por ele próprio. Aqui ficamos com 1. 5, se não é divisível, fica intacto. E aí, um dos números já chegou no estágio de ser 1. Sobra esse 5 para ser dividido por ele próprio. E na hora em que os dois números chegarem a 1, encerrou a conta. E o mínimo múltiplo comum entre 36 e 120 vai ser dado pela multiplicação desses números que ficaram aqui do lado. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 3, 72. Vezes 5, 360. Ok? Essa ideia, a gente pode olhar ela de uma outra maneira, que é através da fatoração dos dois números em fatores primos. Perceba que, conforme a gente foi fazendo essa divisão, a gente foi exibindo os fatores primos que dividiam algum dos números que estavam sendo colocados no cálculo do MMC. O 36, ele foi dividido pelo 2 duas vezes, aqui não, e pelo 3 essas duas vezes, aqui já tinha chegado no 1. Então eu posso pensar que o 36 se expressa como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. De fato, 4 vezes 9 é 36. O 120, por sua vez, eu posso pensar que ele suportou 3 divisões por 2, então 2 ao cubo, uma divisão por 3 e uma divisão por 5. E de fato, 8 vezes 3, 24 vezes 5, 120. E para a montagem do MMC, entre o expoente 2 e o expoente 3, que aparecem aqui no fator primo 2, a gente acaba pegando quem no MMC? O expoente 3, porque enquanto algum dos números ainda for divisível por esse número, a gente está acrescentando ele na conta. O fator 3, ele aparece duas vezes no 36, uma vez só no 120. Como ele aparece duas vezes em um dos números, esse maior expoente acaba prevalecendo no cálculo do MMC. E o 5? Perceba que o 5 ele não aparece no 36. Então, posso até completar aqui de modo um pouco artificial, colocando a presença dele elevado a zero. Como ele aparecia uma vez, assim como o 3 no 120, então entre o expoente 0 e o expoente 1, eu tenho a presença de 1 fator 5 como sendo o maior expoente. E a conclusão que a gente chega é a seguinte: quando eu tenho a expressão de cada um dos dois números fatorados em fatores primos, no MMC vão aparecer esses mesmos fatores primos elevados aos maiores expoentes possíveis presentes nos dois números. Aqui realmente 8 vezes 9 é 72, vezes 5, 360. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo.